Hello! Esse é mais um episódio do Pode Vivi? Antes de qualquer coisa, você já sabe do nosso compromisso. Vá lá no canal, se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho, porque daí você sabe com antecedência quem é o convidado da semana. E já entrando nesse tema, nosso propósito aqui são histórias de sucesso, certo? E hoje eu vou trazer aqui nessa mesa, já trouxe, está aqui com a gente, uma pessoa que trabalha, na essência, histórias de sucesso. Então eu vou trazer a história do Edu Vilela aqui, mas você vai se beneficiar também com a forma de trabalho dele que evidencia essas histórias. Edu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vivi, que honra estar aqui com você e acho que é fundamental a gente falar do valor que as histórias têm e o livro carrega a história de pessoas. O Edu, ele é fundador da EV Publicações. Então a gente já vai se conectar com isso. A primeira pergunta, Edu, é sempre assim, ó, qual é a sua história? Conta um pouquinho para nós da sua história, da sua trajetória e o que tem na bagagem? O que você tem de experiência aí para compartilhar com a gente? Legal, Vivi. A minha história é uma história não planejada, né? Você tem pessoas que desde criança ou jovens, não, olha, eu quero ser médico, eu quero seguir determinada carreira, né? E imagine que eu fiz relações internacionais na graduação, depois de uma dificuldade imensa para escolher profissão. Para você ter ideia, na época eu prestei biologia, história, economia, enfim, uma loucura. Aí relações internacionais, porque relações internacionais tem um pouco de tudo na área de ciências humanas, eu adoro ciências humanas, tem um pouco de direito, um pouco de economia, tem um pouco de história, né, tem um pouco de política, enfim. Entrei no curso e não sabia bem o que era aquilo na época, era uma profissão que estava crescendo junto a multinacionais, prefeituras, governos do Estado estavam montando as suas secretarias de relações internacionais na época, né? E isso foi ali meados dos anos 2000, até que, eu vou trabalhar, você tem que procurar estágio, chega ali, segundo, terceiro ano de faculdade, né? O que eu vou fazer, né? E aí tinha um lado, acho que eu quero trabalhar em organizações internacionais, numa ONU da vida, ou quero trabalhar em grandes empresas, né? Então, assim, uma dúvida, um leque muito aberto. E aí, uma paixão de uma vida. Eu, desde criança, eu tenho memórias, as primeiras memórias que eu tenho aos meus 4, 5 anos, é de eu brincando na minha casa, com meu pai e com a minha mãe ali do lado, sentados na poltrona e lendo assim horas, e eu brincando ali próximo a eles, né? Então a leitura, os livros sempre fizeram parte de mim, eu sempre os amei desde que eu fui, antes, né, meu pai e minha mãe sempre leram para mim, né, antes de ser alfabetizado, e depois que fui alfabetizado, aí eu lia, era uma das minhas grandes atividades de lazer. Pois bem, estou nessa época de busca de estágio lá, imagina, pensando em trabalhar em multinacional e outras, ONU, essa coisa toda. Telefona um dia uma tia-avó minha, irmã da minha avó, mãe do meu pai, a tia Libânia, né? E a tia Libânia telefona, o meu pai atende e ela pergunta, e como vai o Dudu? O que ele tá fazendo da vida? Tá aí fazendo umas entrevistas num curso que a gente não sabe bem o que é, esse negócio de relações internacionais, ninguém sabia mesmo na época. E aí ela falou assim, o Paulo Sérgio, que é o meu pai, você lembra que eu sou próxima das donas do Grupo Saraiva? O Grupo Saraiva, né, na época, era uma das maiores empresas, uma empresa listada em bolsa, que tinha dois negócios, a famosa livraria Saraiva e a editora Saraiva, que, por exemplo, na área jurídica é muito forte, não foi muito forte com os livros jurídicos, né? E aí a tia Libânia falou, olha, Paulo Sérgio, você lembra que eu sou amiga dessas donas do Grupo Saraiva? Esse menino Dudu gosta tanto de ler, de livros. Se ele achar interessante, eu posso entrar em contato lá e ver se tem alguma oportunidade de estágio lá para ele conhecer.
Aí meu pai desligou, falou para a tia Libânia, vou perguntar para ele, se ele te interessar, ele te liga. E aí o meu pai falou isso, falou, sua tia falou que tem uma oportunidade numa editora. Eu, nessa época, não sabia nada o que é uma editora. A única coisa que eu sabia é que uma editora faz o livro, e só, né? E eu falei, nossa, pai, que coisa legal, adoro livros, então, eu vou ligar para a tia Libânia. Liguei para a tia Libânia e falei, tia Libânia, tem interesse sim da senhora me apresentar lá na editora Saraiva. E aí ela telefonou para a amiga, que era a dona. Eu sei que uma semana depois, Vivi, eu estava sentado na frente da diretora de RH da editora Saraiva, do grupo Saraiva, na verdade, e ela falou, olha, falou para mim assim, recebi aqui uma indicação de você, né? Aí eu falei, olha, eu estou precisando fazer estágio, né? Adoro livros, não tenho ideia o que uma editora faz, sei que faz o livro, mas como funciona essa construção do livro eu não sei, mas eu tenho muita energia, eu quero trabalhar, né? E aí ela me indicou para um diretor de uma área, porque uma grande editora, uma editora muito grande como essa, na época, que era a segunda maior editora de livros técnicos, didáticos do país, né? Ela me colocou, a diretora de RH, me encaminhou para conversar com o diretor editorial da área de livros de administração, economia, contabilidade e relações públicas, que são aqueles livros texto, aqueles manuais para graduação e pós-graduação. Essa área fazia esse tipo de livro técnico, né? E aí ela me encaminhou para ele, eu sentei na frente dele e ele começou a conversa desse jeito. Ele falou assim, olha, bom dia, você é o 9º esse ano, que a gente estava no primeiro semestre, você é o 9º indicado pela família, dona da empresa aqui, que me manda alguém em busca de estágio, programa de trainee, e eu recuso. Né? Já chegou com essa. Já falou isso, então falou assim, você veio fazer o quê aqui? Né? Você me perguntou desse jeito, né? E eu falei assim, olha, eu estou estudando Relações Internacionais na PUC São Paulo, tá certo? Eu gosto muito de ler, os livros são meus amigos, grande parte do meu tempo eu passo lendo, isso desde criança, né? E então eu fiquei muito curioso, um estágio numa editora que faz livros, isso me encantou, e ele foi me ouvindo com aquela cara de desinteresse, assim, escutou, mas assim, você vê a pessoa tá zero interessada. Até que ele me perguntou, ele falou assim, conta um pouco aí como que é a sua vida de estudante lá na universidade, lá na PUC, como que é. Aí eu fui falando, e em determinado momento da conversa eu sei que eu soltei o seguinte, eu falei, olha, das pessoas que eu mais admiro são os meus professores, e um dia eu quero ser como eles, pessoas que não só desenvolveram um saber, um conhecimento muito profundo em determinada área, mas eu quero ter essa energia e essa fome de aprender que eles têm e mantêm até hoje. Isso para mim é um grande exemplo, e eu gosto, eu sempre fico, depois da aula, quando a aula termina, eu fico lá às vezes 1 hora ou 2 horas a mais na faculdade batendo papo com os meus professores, porque eu estou aprendendo com eles. Eu falei isso, o olho dessa pessoa, desse diretor, abriu, assim, ficou desse tamanho o olho dele. Aí naquele momento ele disse o seguinte, falou, olha, os cursos de relações internacionais estão crescendo no Brasil. Naquela época, os cursos saíram de 5 no Brasil e foram para 50 num espaço de 3 a 5 anos, porque o Brasil estava tendo uma abertura econômica muito forte, né? Política, enfim. E aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, porque na época os livros, a bibliografia de livros para o curso de Relações Internacionais eram livros, professores indicavam livros em inglês e espanhol, e muitos estudantes não dominavam a língua e tinham uma dificuldade tremenda E aí ele falou, esse diretor falou o seguinte, pois nós estamos querendo criar uma área de livros de relações para que cubram, né, manuais, livros, textos que cubram o conteúdo programático das matérias do curso, porque o curso está crescendo, o volume de alunos, de professores. Então, nós vamos combinar o seguinte, você vai ter uma oportunidade aqui de 90 dias de estágio,
E o seu, você falou aqui agora que você tem muita proximidade, amizade, bom relacionamento com seus professores. Então, o seu primeiro trabalho vai ser, você vai convidar os seus professores para escreverem livros aqui para nós. E uma curiosidade interessante, Vivi, esse tipo de livro-texto, esses manuais, esses livros voltados para estudantes de graduação e pós-graduação, normalmente os autores, os escritores desses livros são professores de instituições de ensino de nível A e B no Brasil. Né? E a PUC São Paulo, na época, junto com o curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB, eram os 2 principais cursos do país. Então, os professores eram a elite, os meus professores estavam ali na elite dos melhores professores do país na área. E aí eu sei que depois de 60 dias, eu já tinha contratado para a editora, tá, mais de 50 livros de relações internacionais ali e outras áreas, não só relações internacionais. Eu comecei a captar novos autores, novos livros, também nas áreas que a editora trabalhava, economia, administração. E então eu passei, você sabe o que eu fazia? Os meus professores que eu conhecia e vivia no dia a dia, eu convidei cada um deles ali para escrever os livros, né? E boa parte topou, aceitou. E eu também comecei a telefonar nos melhores cursos superiores de São Paulo, Rio, Curitiba, BH, nas áreas de administração, economia e contabilidade, e conversar com os professores, né? Falou, olha, a editora está expandindo as suas novas publicações, o seu catálogo, então queremos conversar, o senhor tem interesse? Eu sei que depois de 1 ano de trabalho já eram mais de 250 contratos assinados de autores escrevendo livros para a editora Saraiva. Então, eu atuei no início da minha carreira como um editor de aquisições. O editor, não existe o headhunter, o caça-talentos, que busca talentos para as empresas. O editor de aquisições é um book hunter, ou um author hunter, é um caça-livros, é um caça-autores para a editora. Caça-talentos, né? E assim eu comecei a minha carreira de maneira desplanejada para um jovem que queria trabalhar na ONU com refugiados, que tinha um idealismo, para um jovem que queria trabalhar em multinacional. E assim eu venho, nesses 23 anos, realizando dia após dia não só o meu sonho, mas o sonho de muitos autores que querem entregar o melhor do que eles aprenderam e desenvolveram ao longo da vida na sua área de atuação, né? E para mim, o livro ele é muito especial, sabe, Vivi? Porque o livro é uma das tecnologias mais antigas que a humanidade inventou, né? E ele é uma ferramenta educacional, ele é uma ferramenta cultural, ele é um meio em que o indivíduo passa a pensar melhor, que o indivíduo amplia o seu raciocínio, o seu repertório, desenvolve a sua criatividade. Quem lê livros aprende, inclusive, a se relacionar melhor com o outro, a compreender o mundo à sua volta de forma melhor, desenvolve a sua inteligência emocional, desenvolve o que é tão valioso, que foi perguntado outro dia, Vivi, eu não sei se você viu esse vídeo, muito interessante, perguntaram para o atual CEO da Amazon mundial, perguntaram para ele o seguinte: nessa era de inteligência artificial, o senhor que está aqui numa das empresas que mais investem em inteligência artificial no mundo, o ser humano vai se diferenciar como se as IAs estão literalmente fazendo trabalho já intelectual de altíssimo nível? E ele nem pensou para responder, ele respondeu na hora. Ele não hesitou, ele falou o seguinte: uma coisa que a nenhuma vai substituir, que vai continuar sendo fundamental para qualquer profissional que queira desenvolver a sua carreira, é desenvolver a sua capacidade de pensar, exercer o seu espírito crítico, olhar para uma situação, para um problema, para uma oportunidade e pensar e entender como que você pode contribuir naquele contexto.
Pensar, a arte de pensar tão antiga que os filósofos há milhares de anos ficavam lá em determinados locais, nas praças, em outros lugares, ensinando, orientando as novas gerações sobre a importância do aprender a pensar, né? Então, e o livro tem é uma das pouquíssimas ferramentas que nós temos super disponíveis. Você tem acesso às mentes das pessoas mais brilhantes da história da humanidade ao longo do tempo, que tiveram essa generosidade, esse legado de deixar para nós o que eles aprenderam ao longo da vida. E os clássicos também. Tem livros que têm milhares de anos, tem livros que têm séculos de existência, tem livros que têm décadas. Ou seja, quem lê aprende a pensar muito bem, tem acesso às melhores mentes, aprende a exercer o seu espírito crítico, aprende a ser uma pessoa melhor, né? Então eu tenho muito orgulho do que eu faço e é algo que entrega um bem muito grande, ainda mais num país como o nosso, que eu brinco que é a distância da Belém-Brasília de bicicleta, o fosso cultural e educacional que nós temos que superar. Uau! Acho que é o que tem para esse momento. Cara, assim, ó, tem um monte de insight aqui, acho que a gente vai poder trazer muita coisa de qualidade, que profundidade a sua lógica, né? E eu admiro muito isso. Em um tempo que nós estamos, de alguma forma, em superficialidades, trazer essa profundidade para a mesa é muito rico. Então, sou muito grata pela sua história que você trouxe e por que a gente vai construir diante dela. É óbvio que a tia Libânia trouxe um chamado, né? Sim. Aquela ligação foi um chamado. Vem cumprir aqui o seu propósito. E você vê que curioso, né? Não foi meu pai que percebeu isso, não foi a minha mãe, não foram os meus irmãos mais velhos, porque eu tenho uma diferença de 8 e 9 anos. Não for, você vê uma pessoa, tia Libânia é minha tia-avó, acho que a gente morava em cidades diferentes, né? E eu a encontrava, falava com ela, acho que 3 a 5 vezes no ano. Mas era uma pessoa que tinha uma sensibilidade e uma... na cabeça dela era tão simples, como que pode um menino que gosta tanto de ler? Eu falei, lembrei da editora que eu conheço as donas, olha aqui, né? É o chamado que você falou. O chamado, e um chamado intuitivo, inclusive, que é parte dessa sensibilidade. Puxa, a quanto de distância, mas precisava ter essa ponte para que você fosse inserido. Quando você fala sobre a diversidade de assuntos, né, na busca da carreira, ela está totalmente conectada à sua construção, inclusive de histórias. Isso é muito legal destacar. E aí você coloca, assim, professores, que a referência de professores como desenvolvedores de sabedoria diante daquela intelectualidade, né? E vinculou ali que estava ligado a professores da elite, professores que era aquela nata. É o melhor dos melhores do país. Vivi, você sabe o que eu digo? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um bom número de jovens no meu dia a dia, e o que eu falo para eles é o seguinte, né? E também já recebi isso de pergunta, que que a graduação fez por você? O que ela te acrescentou, esse curso de Relações Internacionais? Eu vou falar assim, olha, o principal que eu aprendi no curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo foi, com os meus professores e com meus colegas, aprender a pensar. Mais do que... Eu não lembro muita coisa da parte técnica de relações internacionais que eu aprendi, tem bastante coisa técnica, mas os professores, primeiro, era um curso que na época a gente tinha que ler muito, a gente lia desde os clássicos na área da ciência política, das ciências econômicas, das ciências sociais, até autores muito contemporâneos, né? E a base de leitura era gigantesca e os professores não só faziam com que a gente lesse, mas eles promoviam uma discussão muito intensa em sala. Então, o maior valor, eu aprendi nesse curso a pensar, e a pensar qualquer tipo de situação que me aconteça na vida pessoal, profissional, social. Então, para mim, o valor hoje do bom curso universitário, independentemente da parte técnica, toda a profissão, toda a área tem a sua parte técnica, mas
estimular, incentivar os alunos a aprenderem a pensar, né? Tá, mas aí vinculado também, isso é muito importante que você está falando, vinculado à prática. Então estimulava a leitura e tinha discussão. Tinha discussão vinculada. aplicada, sim. E na minha percepção sobre a sua história, tem muita iniciativa de fazer, realizar. Sim. Que é assim, poxa, eu liguei, eu busquei. Ou seja, é o equilíbrio, né? Tá, eu tô ali, eu mergulho na fonte, mas de repente eu tô também olhando porque eu preciso fazer de ação para praticar essa fonte diante do que eu acredito construir. Não adianta você ser um pensador apenas se você não é um realizador. Na minha cabeça, se as duas coisas não estão conectadas, você não consegue realizar bem o seu propósito. Isso, né? É isso porque... E aí a gente passa para uma questão ali, tá? Um editor de aquisições, tá? Eu buscava, então, talentos e para isso também a conexão com a tia Libânia aqui, porque para eu buscar talentos eu tenho que intuitivamente entender a conexão desse tema, a importância disso para o mercado, ser um radar mesmo, né? Sim. E uma das coisas que eu coloquei aqui para te perguntar, Edu, a profundidade versus superficialidade. Porque quando você fala sobre qualquer linha que você disse aqui, eu senti muita profundidade, e essa profundidade ela vem da prática, ela vem da construção. Com certeza, sim. Tá. A gente tem aqui nossa audiência empreendedora, empresários, pessoas que precisam de manuais dentro das suas próprias empresas. Manuais que são construídos também através da prática da atividade, do conhecimento do seu negócio, de entender como esse quebra-cabeça empresarial funciona para que essa empresa tenha sucesso e alavanque. Tudo está muito conectado. Então, trazendo cases reais aqui, esse empresário ele está no automático, ele está realizando e fazendo tudo ali. Muitas vezes ele tem referência de livros. Sim. Poxa, leia esse livro aqui que vai te dar um insight, mas o tempo é escasso. E aí é uma das desculpas. Uma das desculpas versus talvez não esteja na consciência dele a importância de parar, resolver uma leitura ali profunda e seguir. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso para nós, de como são técnicas ou práticas que ele pode ter esses momentos de profundidade dentro de algo que ele precisa construir. Legal, não, excelente pergunta. E aí eu te digo, você está falando com a pessoa certa quando você faz essa pergunta. Por quê? Porque eu sou um editor especialista em livros de gestão e negócios. Uau. Essas obras que são feitas para os leitores são executivos, empresários, líderes, gestores, né? Profissionais liberais e autônomos de alto nível. Então, assim, o que acontece? Só dando um passo antes e te contando, né? Quer dizer, eu comecei a minha trajetória como editor de aquisições, identificando talentos e estimulando, incentivando esses talentos a escreverem livros, né? E aí eu fui evoluindo na carreira e fui me tornando um editor completo, ou seja, dominando o processo de construção de um livro do zero ao livro pronto, ou seja, desde entrar em contato com o autor e fazer um convite, identificar, olha, você é um especialista nesse tema, tem muita gente querendo ler sobre esse assunto, né? Então vamos fazer um livro. Então, pegando o autor, o que é o editor? O editor, ele é um mix de arquiteto com engenheiro. Ele pega o autor pelas mãos. Primeiro, não se sai escrevendo primeiro capítulo, segundo capítulo. Primeiro, a gente precisa fazer um plano de negócios, uma estruturação do livro. Ou seja, junto com o autor, conversando com ele aqui, nós vamos definir os temas de cada capítulo do livro, porque todo livro tem um grande tema. E esse grande tema se subdivide em temas. Cada tema desse é um capítulo. E para cada capítulo, quando você faz um roteiro, uma estruturação, você elege de 5 a 10 tópicos que o autor vai escrever a respeito para montar cada capítulo, né? E é preciso se analisar quem é o público-alvo leitor. Um livro, ele só vai ser lido se ele atender uma ou mais necessidades do público leitor. Então, por que um empreendedor compra um livro, por exemplo, de marketing, de vendas? Porque o empreendedor está com uma dor. Ele, por quaisquer razões,
as vendas dele estão caindo ou estão estagnadas, e ele vai buscar em ótimas referências de livros, espera aí, novas técnicas, ferramentas, métodos, formas de pensar para que ele possa ter insights e realizar a mudança necessária para fazer com que as vendas voltem a crescer, para que os negócios voltem a evoluir, né? Então, perceba que um livro ele é construído a partir de uma dor, de uma dificuldade, de uma necessidade ou de um sonho que o leitor tenha, de uma oportunidade que ele queira aproveitar. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? Se eu estou vivendo, se eu enxergo que eu posso, vamos dizer, crescer o meu negócio para determinado novo mercado, que eu não atuo ainda, eu posso buscar num livro, vamos supor que eu queira iniciar algum projeto de alguma solução para o mercado de wellness, bem-estar, saúde. Só que eu não conheço, eu não entendo nada desse mercado. Só que eu identifiquei que as pessoas estão vivendo mais, elas querem mais bem-estar, energia, qualidade de vida. Então, aqui tem uma oportunidade para mim que pode ser interessante eu criar uma linha inteira de livros sobre esse mercado, né? Ou de curso, treinamento, seja lá o que for. Uhum. E aí eu falei, não, mas eu não entendo desse mercado. Então eu preciso me informar a respeito. Então eu vou buscar, existem livros que analisam o mercado de wellness. Então, olha, eu enxerguei a oportunidade. Uhum. Então veja, o livro ele é uma ferramenta educacional, cultural, ele agrega muito para a pessoa, só que ele é um produto. Ele tem uma lógica de produtos, ele não é qualquer produto, ele é um produto de natureza educacional e cultural, ele é um produto especial. Mas, enquanto produto, se o autor, o escritor e o editor não montarem o livro, estruturarem, pensando no leitor, no público-alvo, se o conteúdo produzido não atender às dores, necessidades, sonhos e desafios do nosso leitor, o livro não vai ter valor. Vivi, o pior livro que existe é aquele em que o leitor lê, ele lê do início ao fim e ele não saiu zero mudado. Nada aconteceu. Nenhuma transformação. Então, esse livro é péssimo. Ele não cumpriu o papel. Eu defendo uma visão de que o livro, o conteúdo que está naquele livro, tem que ter uma utilidade real para o leitor. Então, os líderes, os empreendedores, os homens e mulheres de negócios, né? O livro é uma das ferramentas mais valiosas que eles têm para a solução de problemas e aproveitamento de oportunidades. Quando você fala sobre isso, vem exatamente o fluxo da estruturação de uma empresa. Porque esse produto, serviço, que eu vou entender dores, necessidade de público, a minha voz, o que eu tenho de solução através dessa dor, é um produto, que você disse produto, ok, mas ela também reflete na construção dessa empresa, produto ou serviço que eu ou qualquer outro quer entregar ao mercado diante da minha bagagem. Exatamente. Você sabe que eu estava te falando que eu sou especialista em livros de gestão e negócios. Quem são os perfil dos autores de livros de gestão e negócios? São executivos, são empresários, são empreendedores, são profissionais liberais e autônomos, são professores, né? Então, essas pessoas, imagine o seguinte, Vivi, vamos olhar o seu caso. Você é uma profissional liberal, você é uma advogada, né? E eu sei que você tem uma longa experiência, né, na área do direito empresarial. Quer dizer, veja, você, ao longo de décadas de estudo e prática advocatícia, você errou, acertou, você aprendeu muita coisa, a sua experiência, ela é valiosíssima para ser dividida com o mundo. E uma das melhores formas de você fazer isso é escrevendo o seu livro, ou seja, trazendo a sua visão de mundo, né? O que você aprendeu, o melhor sobre o direito empresarial, aonde que as empresas sofrem, aonde que elas têm problemas, por que o direito não é só para resolver problema e por que o direito empresarial é uma ferramenta de crescimento do negócio. Isso. Então você tem condições de
trazer tudo isso num livro, ou seja, de materializar no livro a sua visão de mundo, o seu know-how, a sua experiência, e você divide isso com os leitores, né, que são, quem é o público desse livro? São empresários, são empreendedores, são gestores, né? E aí, é muito bom, por um lado, você está entregando um legado. Eu trabalho com a visão de que o livro é o filho do autor. Por que ele é seu filho? É como um filho que a gente entrega para o mundo, que é um grande legado. O livro ele é filho porque justamente ele carrega tudo que você aprendeu, errou, o que você desenvolveu, o seu método, os seus modelos, o seu know-how, as suas tecnologias, a sua visão de mundo, né? Então você está entregando para o mundo um filho e então você está deixando esse legado, mas ao mesmo tempo o livro é uma das principais ferramentas de geração de novos negócios para o seu autor. Por quê? Porque imagine o leitor lendo. Quantos empresários e empreendedores, um livro costuma ser lido por centenas ou milhares de pessoas. E uma pessoa que escolhe um livro, por exemplo, de um tema de negócios, é uma pessoa que já vai direcionada porque ela está sentindo, ela já vai naquele tema ali porque ela está sentindo uma dor ou ela enxerga uma oportunidade, tem um sonho a realizar. Então é um público qualificado que vai ler o seu livro. Se o conteúdo do seu livro for legal e ajudar muito o leitor, a gente tem estatística que mostra que em torno de 5 a 10% dos leitores de um livro gostam tanto do livro, mas gostam tanto que eles não se conformam de manter distância do autor. Ao lerem o livro, eles já se sentem íntimos do autor. E aí, 5 a 10% dos leitores entram em contato com você, autor. Escuta, Vivi, você pode vir aqui na minha empresa, nos dar uma consultoria e trazer e nos ensinar a implementar o seu método aqui de prevenção de danos relacionado ao direito. Vivi, você tem um curso, um treinamento em que a gente possa aprofundar o que você discutiu no livro? Vivi, você dá mentoria e aconselhamento, eu quero te contratar, porque aquele ponto que você falou ali no livro é a minha grande dor. Eu preciso de ajuda de uma pessoa como você. Seu livro já me ajudou muito, mas você aqui do meu lado vai me ajudar ainda mais. Então, veja, o livro é entrega de propósito e gera negócio para você, autora. E eleva a consciência, porque... Eleva a consciência, como nossa. você trouxe a questão do direito, né? E não sei se você sabe, mas ali aos 5 anos de advocacia, eu quase desisti do direito. Não sabia, puxa. Porque eu fui pro judiciário e eu disse, cara, assim, 2 histórias que aconteceram, cada um tem a sua verdade, e um juiz, um terceiro que não tá nessa história, mas que vai julgar a verdade dentro desse contexto. E aí eu disse, não, deve ter algum formato. Fui estudar desenvolvimento humano. Porque no desenvolvimento humano eu entendia o perfil do empresário, visão de como ele se comunicava internamente, que levava ele a infringir a lei. Então, o comportamento jurídico foi a segunda fase da minha evolução como profissional. Porque como eu me comporto é o que vai me levar a infringir ou a respeitar a lei. Então, imagine que assim, o diferencial, né? Dentro de um contexto complexo do direito, que eu simplifico e trago uma prática em treinamentos, em consultoria. Então, realmente é diferente. É um filho dentro de uma bagagem e alguma consciência que o empresário precisa para ser o seu próprio advogado. Né? Porque eu não necessariamente eu preciso de um profissional, e é muito importante que você tenha um profissional de direito próximo, né? Um advogado contratado, mas em todas as situações você pode também ser o seu próprio advogado. Então esse livro, vamos já conversamos sobre isso, né, Edu? Em breve faremos juntos o seu livro. Maravilhoso. Né? Quer dizer, a gente vive assim, ainda dando mais um passo na tua pergunta sobre o valor aqui que a gente pode agregar para executivos, empresários, líderes. Eu acho que assim, o livro ele ajuda muito nas duas pontas. O que eu quero dizer com isso? Ele ajuda a quem lê, quem escolhe lê-los, né? Então eu vou escolher um livro para mim. Se eu sou um profissional que estou com um problema seríssimo de gestão do meu tempo, por exemplo, tem livros espetaculares disponíveis a um custo de R$50, R$80 para você se reorganizar e aprender uma produtividade inteligente e saudável.
né? Olha como Olha que beneficia maravilhoso. o leitor. E o livro beneficia profundamente, como eu disse, o seu autor. Então, todos nós, na IV Publicações, somos especialistas em pegar uma pessoa que tem uma longa experiência, um conhecimento, um know-how em determinado tema de gestão, negócios, psicologia, comportamento, interesse geral. A gente não trabalha só com livros de gestão e negócio, a gente trabalha com outras áreas de não ficção também, né? E a gente pega essas pessoas que têm essa experiência, que têm valor, que têm legado a deixar para o mundo, e a gente pega essas pessoas pelas mãos e, junto com elas, a gente constrói o livro inteiro, do zero ao livro pronto. Maravilha. Então, não existe esse pensamento limitante. Eu converso com várias pessoas todos os dias que querem fazer o próprio livro, e uma das primeiras coisas que a pessoa me fala é assim: mas Edu, eu não sou escritor. Fala assim: Edu, eu não sou uma pessoa criativa. E aí, Vivi, isso são dois mitos, assim, super mitos, perigosíssimos, porque eu digo o seguinte: para você ser capaz de fazer o seu livro, primeiro, você tem que apenas dominar, conhecer, apenas, né? Quer dizer, é uma vida, mas você tem que dominar, conhecer, ter experiência prática e experiência também teórico-reflexiva na sua área. Então, você tem que combinar o melhor da teoria e da reflexão com a prática em determinado campo, determinada área. Se você tem isso, você não precisa para fazer um livro, você não precisa de uma suprema, uma gigantesca criatividade. Não, você já tem todo expertise, conhecimento, know-how que está dentro de você. O que você precisa é de um editor que te puxe pelas mãos. Estamos super conectados. conectados. Eu quero fazer uma pergunta, porque esse tema, você leu minha escrita aqui, não é possível. Eu coloquei aqui, o que dizer ou como valorizar a própria escrita. Porque sim, não precisa ter essa super criatividade, mas, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, muitos mentorados que, cara, eles têm até um livro das situações que se passaram, ou do dia a dia, ou essas reflexões que eles fazem diariamente. Um diário, por exemplo. Que tem muita riqueza ali. Só que, na maioria das vezes, isso passa, né? Foi ali, escreveu, mas não volta, não revisa, não entende a importância daquilo ou a aplicação disso em um outro momento. Então, quando você está falando sobre isso, me veio isso. Como eu valorizo a minha própria escrita? Como que eu dou potência para isso e entendo que, puxa, tem valor na minha história? O que acontece? Todos aqueles que param, sentam e escrevem o que querem transmitir do seu pensamento aos outros, né? O ato de escrever é um ato de organização da sua forma de pensar, né? Meu Deus, gente, escreve isso, pelo amor de Deus. O ato de escrever. O ato de escrever organiza as suas ideias, dá vida ao que se passa na sua cabeça, né? E então, por isso, é muito maravilhoso, tanto que nós, um dos trabalhos que a gente faz lá na nossa editora é justamente orientar esse processo de escrita com os autores, né? Assim, de que maneira existe técnica, existe fundamentação, existe melhores práticas para que a pessoa desenvolva e melhore a escrita dela, para que ela refine essa escrita, para que ela... por exemplo, a gente pega casos, esse é o nosso dia a dia, de pessoas que chegam até nós e que já estão com muitas páginas escritas e a pessoa fala assim: olha, meu livro está pronto, está escrito, né? E aí a gente olha e em 80% dos casos o livro não está pronto. Em muitos casos você tem, as ideias estão desconectadas, não tem um fluxo lógico, um texto, um livro, um capítulo, ele tem que ter uma coerência, uma coesão, uma amarração. O capítulo anterior, o capítulo seguinte, eles têm que estar ligados, é uma evolução do pensamento, né? Então a gente vê muito esse problema de as ideias não estão se conversando, né? E o que mais? A linguagem, a maneira como está escrito o texto
é chato, é maçante de ler. O autor ele não cuidou do aspecto de se criar conexão, uma ligação emocional com o leitor. E aí a gente vai ensinando, né, orientando o autor a como remodelar esse texto para que esse texto fique muito bem escrito, muito bem amarrado, muito gostoso de ler. Eu digo, Vivi, que um bom livro, o ótimo texto, o ótimo livro, ele tem, assim, 50% o conteúdo em si. É o nível de desenvolvimento desse conteúdo, detalhamento, coerência, amarração, exemplos, técnicas, ferramentas, momentos de reflexão, boxes, enfim. Isso é 50%, é o conteúdo, né? Como o conteúdo está sendo trabalhado no livro. Os outros 50% da qualidade de um livro é a comunicação, a linguagem, a forma como esse texto está. Quantos de nós aqui já não lemos livros que o conteúdo a gente vê riquíssimo, agrega um valor extraordinário para a nossa vida, mas foi um parto chegar até o final da leitura, porque o texto é chato, é hermético, o autor não cuidou de ser acessível, né? Então, assim, e eu digo uma coisa importantíssima que você tocou. O ato de escrever, além de ajudar na organização das ideias do autor, ele é altamente terapêutico. Quando eu estou escrevendo e trazendo a minha visão de mundo, as minhas histórias, as minhas experiências do que eu errei, acertei, eu estou relembrando momentos marcantes da minha vida, é altamente terapêutico porque eu estou ressignificando tudo que eu passei para poder entregar o melhor de mim para o meu leitor. Então é altamente... Se você quer resolver dúvidas, medos, ansiedades, confusões do passado, a escrita de um livro é altamente curativa. Cara, assim, ó, daí vem a segunda. Nós estamos muito conectados. Obrigada a Deus, obrigado universo. Porque eu coloquei aqui sobre os diálogos internos que acontecem versus a capacidade de pensar. Naturalmente, esse momento é um momento até introspectivo, quando eu paro tudo e sem essas interferências, intervenções, e eu digo isso porque eu faço isso, né? E vou colocar ali as minhas ideias no papel, o que eu quero comunicar, a forma que eu quero trabalhar, os projetos que eu tenho. Isso é riquíssimo, mas eu sei dentro das mentorias e também dentro do meu processo que existem essas intervenções, né? Então você começa ali e tal, e quão nocivo ou quão potentes são esses diálogos internos, como trabalhá-los diante da conexão dessas ideias. Sim. E como isso pode me instigar essa capacidade de pensar. Trazendo esse vínculo, inclusive, do terapêutico, que você achei maravilhoso. Você sabe, Vivi, assim, uma coisa, eu tenho tido a felicidade ao longo desses 23 anos trabalhando de uma carreira inteira com livros, de conhecer pessoas extraordinárias. E quando eu falo conhecer pessoas extraordinárias, não é só que pessoa extraordinária é uma pessoa famosa, poderosa, cheia de dinheiro, nada disso. Pessoa extraordinária são aquelas pessoas que desenvolveram competência, expertise, desenvolveram maestria na sua área de atuação, né? São pessoas sábias. E uma boa parte dessas pessoas, eu consegui convencê-las de que elas tinham que fazer o livro delas e deixar o legado delas para esse mundo. Porque é o seguinte, Vivi, se você fez o seu livro está aqui, pronto e sendo lido pelos leitores, se você morrer agora, a sua história, o seu pensamento, sua visão de mundo vai continuar para as gerações daqui para frente. Você deixou esse legado. É por isso que os clássicos estão há décadas, séculos, tem livros que têm milhares de anos, tá? E a gente continua lembrando dessas pessoas que já passaram há muito tempo, né? E então eu tive a felicidade nesses 23 anos de lançar livros de autores que uma parte deles nem vivos estão mais. E várias outras pessoas extraordinárias que eu conheci, por diversas razões, não quiseram fazer o livro e já faleceram e a sociedade foi embora com elas, né? Um conhecimento, um know-how, uma história
valiosíssima. E você sabe por que que essas pessoas que não quiseram fazer o livro, porque eu me lembro como se fosse hoje, né? Todos os dias eu me lembro disso, falavam para mim assim, mas por que que eu vou fazer o livro? Quem que vai querer me ler? Acha. Então, é o tal do diálogo interno que a gente tem, por isso que eu falo, é preciso tomar muito cuidado com a qualidade do nosso diálogo interno, porque ele pode nos levar a desacreditar, a minar nossa autoestima, a desacreditar que não vale a pena entregar o melhor do que nós aprendemos para esse mundo. Isso é muito perigoso. E tem muitos autores que sabotam, quer dizer, tem muitas pessoas que seriam autores maravilhosos, que entregariam para o mundo livros maravilhosos, se sabotam. Não, eu não tenho capacidade de fazer um livro. Quem que vai querer escutar o que eu tenho a dizer? E ficam e não fazem. Né? E assim, eu estou falando de pessoas que eu conheci, que eu estou chamando de pessoas extraordinárias, porque desenvolveram maestria na sua área de atuação, né? E felizmente, muitas outras, apesar de dúvidas, medos, não. Eu entendo que o que eu aprendi e desenvolvi, eu vou deixar esse legado para a humanidade, por isso que eu vou fazer meu livro, né? E assim foi. Então, é preciso muito cuidar do diálogo que você trava consigo para você não limitar as outras pessoas de ter acesso ao que você aprendeu. Uhum. Tem algumas pessoas que eu converso e agora você resolveu isso para mim assim claramente, que eu já vou passar o seu contato, que eu olho Obrigado. assim e falo assim, ó, meu Deus, se essa pessoa morrer é um desperdício. Mas tudo isso que tem na cabeça dela, toda essa forma, toda essa fonte, acabou. Vivi, a palavra certa a ser usada, é uma tragédia. É uma tragédia. É uma grande tragédia. Quem perde não é a família da pessoa, os amigos ou os conhecidos. Esses ainda, por algum tempo, vão guardar alguma memória, alguma lembrança. Agora, a sociedade, que poderia usufruir do tanto que essa pessoa aprendeu, foi embora, acabou. Se perdeu no tempo. E aí é literalmente enterrar os talentos, né? Sim, enterrar os talentos, é isso mesmo. Literalmente. É isso mesmo. Querido, olha só, a gente tá caminhando, mas a gente vai caminhar pro fim já, mas eu quero ainda trazer um tema que é essa divisão, né? Então, você trouxe aqui alguns exemplos, mas Sim. Em nossa conversa, a gente já teve algumas, tinha a questão daquelas obras, inclusive, que são familiares, né? Isso. Eu queria muito que você trouxesse isso, porque pode ter alguém aí que tem uma história incrível, que queira fazer esse movimento. Com certeza, e é muito... A gente está falando de legado, de história, né? Vivi, assim, antes disso, só rapidamente dizer, a nossa editora EV Publicações, então, o nosso trabalho é realmente ajudar pessoas, famílias, empresas a contarem suas histórias do zero ao livro pronto. A gente tem todas as soluções para construir junto com você, pegando você pelas mãos e te ajudando nesse processo. A gente tem desde pessoas que querem escrever o livro de próprio punho, como aquelas pessoas que não têm tempo de sentar e escrever. O que a gente faz? A gente tem uma equipe de redatores que não são ghostwriters, são redatores. Ghostwriter é aquele profissional em que uma pessoa que quer fazer um livro e não entende, não tem experiência no tema que ela quer, que ela elegeu para esse livro, ela não conhece, ela não tem experiência, ou tem um conhecimento, uma experiência muito raso, contrata um ghostwriter, que é alguém que é muito bom de fazer pesquisa e sabe escrever. E aí é um outro que inventa um livro por esse autor que não entende do assunto e fica uma coisa que esse livro não tem essência, não tem alma, é uma mentira. A gente não faz trabalho de ghostwriting, nossos redatores não são ghostwriters, a gente não inventa. Para fazer um livro conosco, a pessoa precisa ter experiência no seu tema, ela tem que ter experiência, vivência, conhecimento de fato. Senão, não somos nós que vamos inventar conteúdo pela pessoa. E então, pessoas que não têm tempo para sentar e escrever, o que nós fazemos? A gente tem uma tecnologia de gravar
essas pessoas, a gente estrutura o livro, como eu disse, capítulo a capítulo, né, um roteiro de capítulos, e a gente grava, esse autor, essa autora entrega o conteúdo do livro de forma oral, falada, e a nossa equipe de redatores vai transformar essas gravações no livro, que vai ser um conteúdo totalmente fiel ao que foi falado, a gente não inventa nada. Então, só para dizer, você que está ouvindo, que acha que não tem tempo para nada, mas eu não vou sentar e escrever, é difícil, nós temos a tecnologia para te atender. Bom, a gente... Acabou a desculpa. Acabou. Não existe desculpas, né? E aí a gente tem 3 áreas de atuação na nossa empresa. A gente tem uma área de livros de gestão e negócios, livros técnicos na área de business e management. A gente tem uma área de livros de interesse geral e comportamento, que tem várias sub-áreas, então tem saúde e bem-estar, tem gastronomia e bebida, tem viagem e turismo, tem autoajuda e desenvolvimento pessoal, né? E a gente tem uma terceira área de publicações, que são biografias empresariais e livros de família, que é o que você perguntou, né? E o que é o livro de família? O livro de família, ele é uma biografia, ou seja, ele é um livro que conta a história, ele pode contar a história de um único indivíduo, sabe aquela pessoa central na família, aquele avô, aquela avó, aquela mãe, aquele tio, aquela tia, aquela pessoa que todo mundo na família vai se aconselhar, vai pedir a bênção, vai, né, quando tem decisões importantes a tomar. Então, desde contar a vida num olhar 360 graus de um indivíduo, ou contar a vida de um casal, ou contar a história do grupo familiar como um todo, de várias pessoas da família. Então a gente faz os livros, nós somos pioneiros no Brasil em livros de família, tá? Isso é um trabalho que a gente desenvolve há quase 10 anos, para você ter uma ideia. E quando eu falo que os livros de família, eles são um documento vivo da história, do presente da história da família. Por quê? O que é um olhar 360 graus? Um livro de família, ele conta como que ele fala da vida das pessoas que estão sendo ali relatadas, fala da vida profissional, fala da vida social, fala da vida espiritual, fala de como é o convívio dentro da família, fala sobre a cultura familiar. Toda família tem uma cultura muito particular. Por exemplo, na minha família, do lado da família da minha mãe, as pessoas têm um jeito de andar, você olha igual, todo mundo caminha, o movimento do corpo é parecido. Por quê? Porque a gente carrega não só a influência da genética do DNA, mas muito... Vivi, eu trabalho com a seguinte premissa quando eu falo de livros de família, que é assim: pelo menos 50% do que nós somos, da nossa forma de se comportar e pensar, vem da cultura que a gente recebeu dentro das nossas famílias. Então, vem a influência dos nossos ascendentes, quem foram os nossos pais, os nossos avós, nossos tios, nossos primos, nossos irmãos, né? E tem influência genética também, né? Mas 50% do que nós somos é o que a gente vive e aprendeu dentro da nossa família. E os outros 50% do que nós somos nossos próprios aprendizados ao longo da vida, as nossas construções, aquilo que a gente está experienciando, vivendo. Então, esse olhar 360 graus, ele é muito rico. Por que as famílias que nos contratam para contar essas histórias, seja de uma pessoa, de um casal ou de vários membros da família, elas querem registrar esse jeito de ser da família muito particular, essa cultura familiar, essa história dessa família para as atuais e futuras gerações. Para que a gente entenda que, como eu disse, muito do que nós somos vem da influência da nossa família, e para a gente entender também que a gente tem um legado a continuar, que a gente tem um norte, uma direção a seguir, que a nossa vida não é aleatória, né? Então, é muito especial. No livro da minha família, eu tenho o livro de família do lado da família, o livro da família do meu pai e o livro da família da minha mãe. E é muito interessante que no livro da família da minha mãe tem até receitas culinárias que nasceram dentro da família, que não existe em lugar nenhum. Olha que riqueza, né?
Então é muito lindo. Esses são projetos, tá? Livros de família não estão em livraria, são projetos íntimos que contam. O livro de família conta muitas intimidades ali da família, conta momentos difíceis, momentos de muita dor, desafios, momentos de superação, grandes vitórias, grandes conquistas. Então é algo muito íntimo. As famílias, elas não querem expor publicamente, né? O livro de família, ele é um projeto privado que é feito para as atuais e futuras gerações e para os amigos, se for uma família empresária, para os colaboradores, os clientes, né? Então, algo mais íntimo, mais interno. É íntimo, exatamente. E você falando sobre isso, me vem até uma questão. Poxa, sei lá, um casal que vai fazer 50 anos. Perfeito. Já fizemos vários livros que também que refletem um marco no tempo. A gente já fez livro de bodas de ouro, a gente já fez um livro de um casal comemorando 70 anos juntos. Que lindo. Né? Que lindo. Então tem bastante isso, sim. Ou seja, riquíssimo, né? Trazer. Eu achei extremamente importante, em especial por conta de trazer toda essa bagagem familiar também e com a questão do cunho de, poxa, a cultura da família, que foi o que você trouxe, achei sensacional. A gente sempre fala de cultura de empresa e tal, né? Mas se assemelha muito essa cultura familiar, a forma como as pessoas se posicionam dentro de um contexto. Eu sempre digo que, assim, você pegar uma empresa familiar em qualquer, não precisa ser só no Brasil, em qualquer país do mundo, a empresa familiar, a cultura da empresa é uma extensão da cultura da família que vem, que ela pratica em casa, que ela pratica nas suas relações sociais, ou seja, o jeito de ser e de pensar daquela família, aqueles valores, aquela visão de mundo, a cultura da empresa é uma extensão dessa cultura familiar. Sensacional. Edu, nós vamos partir agora para o seu presente. E após o presente... Que prazer, que delícia. Obrigado. Tem um presente para você. E após o presente, eu quero que você traga... Eu vou fazer uma pergunta e depois a sua mensagem para nossa audiência. Tá bom. Pode ser? Pode. Combinado? Sim. Então, deixa eu pegar o seu presente. Vou falar um pouquinho do que nós temos aqui. Aqui, Vivi, nós trouxemos aqui algumas obras que são representantes aqui de cada uma dessas áreas. Então, tem aqui 2 livros de família, né? A gente tem aqui um livro que é a história de um casal, né? Do seu Ramon e da dona Norma. E tem um livro aqui que é o livro da família Dalberto, que é uma família empresária muito importante no setor de distribuição de alimentos, né? Então, que conta a história da família e da empresa. A gente tem aqui na mesa livros da nossa área de desenvolvimento pessoal, aqui sobre a cultura chinesa. A gente tem um outro livro aqui de longevidade, que é da nossa área de saúde e wellness, né? A gente tem aqui 2 livros da nossa área de gestão e negócios, tem um livro ali da nossa área de investimentos e educação financeira. Então, aqui, imagine, são mais de 830 livros lançados em 23 anos de carreira, de história, e aqui a gente trouxe alguns títulos só para você e o público verem, materializarem essas 3 áreas de atuação diferentes. Sensacional. Meu querido, muito obrigada. Esse é o Nossa, mas que presentão! Que caixa linda! Olha, que encanto, hein? Não é? Olha cada detalhe, desde a forma como eu fui recebido aqui por você, que eu entrei aqui nesse espaço, que energia boa. Não acredito, vinho. Eu amo vinhos, amo vinho. Nossa, olha... Audiência, vocês que me perdoem, vão ficar com inveja, mas eu estou saindo com o meu vinho aqui, um belíssimo vinho branco. Deixa eu mostrar aqui na câmera aqui, né? Obrigado, viu, Vivi? Obrigado mesmo. Será degustado e apreciado com muito gosto. Maravilhoso. Viu? Obrigado pela gentileza. E com uma... Opa, tem um detalhe importantíssimo, tem uma linda taça aqui, junto com o vinho. Pode? Olha, do Pode Vivi. Vou tomar na taça, vou fazer uma foto e vou te mandar, vou postar na minha rede social. Combinadíssimo. Viu? Obrigado, que carinho, que delicadeza. Sensacional. Sua presença aqui é muito rica para nós. Muito grata por você ter vindo, né, aceitado o convite e trazido sua história com muito carinho, tudo que você trouxe. É um prazer. E assim, ó, de verdade, tem muita coisa, né, para explorar. Você tá
Você é super bem-vindo. Quando você quiser, a gente Muito marca obrigado. um novo episódio. Tem muita coisa ainda para falar. Vamos trazer a última pergunta. Vamos lá. Edu, a gente falou aqui sobre alguns temas, né? E aí um deles, que me chamou a atenção para trazer, para conduzir essa pergunta final, foi a questão do, se você fosse embora hoje, que é o que nós falamos sobre essa intelectualidade, se você fosse embora hoje, o que fica? Qual é o seu legado? O que você trouxe? O que você já construiu que potencializa as pessoas que ficam? Vivi, são 830 livros lançados, tá certo? Imagine o seguinte, que cada livro desse é lido por no mínimo de 1.000 a 3.000 pessoas. Vamos fazer uma conta aqui, 830 vezes 2.000, vou pegar uma média, tá? Nós estamos falando, então, de mais de quase 2 milhões de leitores que tiveram, que leram um desses livros que eu lancei. Ou seja, eu sempre trabalhei com a premissa que livros transformam vidas. Então, se eu deixasse de existir nesse momento, eu diria para você que eu iria embora profundamente feliz e realizado de ter. Eu acredito muito que a transformação de qualquer sociedade, de qualquer família, de qualquer país, ela passa obrigatoriamente pela educação e pela cultura. E o livro como eu disse, uma das ferramentas de maior valor para uma pessoa poder aprender, se instruir, pensar melhor, ser melhor, se desenvolver enquanto ser humano. Então, ainda mais considerando que eu sou brasileiro, nasci no Brasil, um país com deficiências estruturais de educação e cultura assim, super profundas, muito sérias, a gente tem que superar muita coisa ainda, né? Então, assim, eu ficaria profundamente feliz de ter dado uma pequena contribuição de tantas pessoas. Aí, assim, eu e meus autores conseguimos entregar para o mundo um conteúdo de alto valor que, com certeza, transformou aí um bom número de vidas. E se cada um tiver uma contribuição nesse sentido, a gente transforma o nosso país, a nossa sociedade, a gente transforma a humanidade. Os livros causam transformação na humanidade. É isso que a gente precisa ficar registrado. Se você que está nos ouvindo considera que, olha, mas eu não tenho hábito de leitura de livros, eu não tenho tempo, faça um esforço, escolha, comece sempre lendo por algo que te interessa, não quebre o seu preconceito. Mas o meu interesse, é muito banal esse tema aqui, não existe isso. Comece por ele, que você leia uma página por dia. Se você pensar em 365 dias, o efeito acumulado, você vai ter lido 365 páginas, você vai ter lido uns 2, 3 livros. Se você ler 5 páginas por dia, 365 dias, você vai ter lido no ano mais de 10 livros. Fica muito então, legal. Assim, eu tenho certeza que você tem 10 minutos, 5 minutos ou 15 minutos para ter um momento, sabe, longe do celular. Eu adoro o celular, eu gosto de tecnologia, eu me atualizo pelo celular, leio muito conteúdo online, mas eu separo um momento do meu dia longe do celular. É quase viver meditativo. O ato da leitura é aquele encontro de você com um autor. Isso é muito especial. É um momento de criação, é um momento de intimidade. E gerando sua própria transformação. Exatamente, construindo a sua transformação. Eu vou emendar a pergunta, tá? Tem bom. mais uma fase por aí. Porque quando a gente vai, então o Edu subiu, e daí tá lá num café com Deus, hipoteticamente, óbvio. Sim. E aí, olhando a história, né? Então você tá lá tomando um café com ele e vocês estão conversando sobre o que você realizou. E fazendo uma relação desde o início. Então, olhando para o Edu lá de trás, né? Sim. E a provocação que Deus te faz é assim, Edu, lembra quando eu te coloquei lá, todo confuso sobre quais as áreas que você ia desenvolver e tudo mais? E aí houve um chamado. O que você acredita que Deus
tem de propósito para você, nesse contexto, de trazer um garoto provocativo, extremamente intuitivo, curioso, colecionador de pessoas. A gente já sabe a história, a gente já sabe onde a gente está, mas qual foi a transformação que te trouxe tudo isso, que fez com que tudo isso acontecesse? Vivi, essa pergunta sua, ela é muito profunda. Eu acho que eu desde pequeno sempre me incomodou muito o nível de desigualdades e de disparidades, não é só social, econômica, é mental que a gente vê aqui no nosso Brasil, né? E isso desde criança, isso me incomoda, né? Quando eu lá, em determinado momento na faculdade, olha, eu quero trabalhar com algo de alto impacto social, você vê, eu venho conseguindo realizar isso. Porque o que eu acho que toda pessoa merece na sua vida é encontrar a sua paz. E a gente só consegue encontrar a nossa paz, a nossa liberdade, quando a gente constrói autonomia. E construir autonomia, isso está ligado a ter acesso à educação e aprender a pensar, né? Então a minha contribuição, ela tem valido a pena, porque através, eu e os meus escritores, meus autores, através dos livros, a gente tem incentivado e proporcionado às pessoas a oportunidade de construir a sua autonomia e encontrar a sua paz, a sua liberdade. Então, num país como esse, como o nosso, que tem uma disparidade muito grande. Né? Então, esse aqui é o meu entendimento. Sensacional. Maravilhosa a construção. Eu já estou aqui, eu vivi o episódio com você, mas já na intenção de reviver e de anotar mais insights e trazer ainda mais para o meu pensamento, para a minha capacidade de pensar os insights que você trouxe. Então, muito obrigada pela sua participação. É uma honra, eu que agradeço. Que lindo. Traga a sua mensagem final para nossa audiência e aí eu vou encerrar o episódio. Legal. A minha mensagem final para você que nos escuta se você primeiro, se você é pai, mãe, você tem crianças em casa, adolescentes, jovens, por favor, crie um momento de leitura. Não interessa se seu filho, sua filha é alfabetizado ou não, tá? Se não for alfabetizado, vá lá você, leia, conte histórias, pega um livro, lê, expanda aquela história que está ali, né? Ou se é um filho maior, já alfabetizado, adolescente, jovem, presenteie com livros, leve a uma livraria, discuta, escolha um livro para vocês dois lerem juntos e discutam o que aquele livro está trazendo, né? Isso você vai contribuir para desenvolver desde o berço, desde criança, autonomia, capacidade de pensar nos seus filhos, tá? Então isso é para os seus filhos. E para você, entenda que em meio a tanta informação, inteligência artificial, redes sociais e Netflix, streamings, YouTube, tudo isso, separe 5, 10 minutos, leia, você tem muito a ganhar. Você não só vai ser uma pessoa melhor, mas você vai pensar melhor o seu entorno, você vai se relacionar melhor com as outras pessoas, você vai criar um autoconhecimento de si, um olhar de si diferenciado. Então aproveite isso a seu favor. Não abra mão de uma ferramenta extraordinária e transformadora como é o livro, tá bom? Muitíssimo obrigada. E para você aí de casa, acompanhem que logo mais teremos um novo episódio do Pode, Vivi?